Banestes nasceu como Instituto de Crédito Agrícola do Espírito Santo. Criado pelo interventor João Ponaro Play em 9 de agosto de 1935, o Instituto seria o embrião do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, que posteriormente se transformaria no Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes. Com objetivos e funções idênticas aos de um banco, o Instituto surgiu para dar assistência de crédito às atividades econômicas da época, em especial às novas lavouras de café e à pecuária de corte e leite, além de servir como depositário dos recursos financeiros do próprio governo. 2 anos depois, o Instituto se transforma em Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, tendo o governo do estado como seu maior acionista. O início dos negócios foi em condições adversas. Mesmo com o nome de Banco Agrícola, operava principalmente no desconto de duplicatas do comércio e da indústria ou empréstimos por meio de notas promissórias. Foi então em 16 de outubro de 1937 que acontece o primeiro saque. Um cheque no valor de 875 contos de réis, nominal à empresa Theodore Weil e Companhia Limitada. Nesse tempo, as aplicações eram realizadas por meio de cadastro e seleção criteriosos dos clientes pelos funcionários. Como ponto de partida para o empreendimento, o governo do estado concedeu 150 contos de réis para a compra da área onde seria construída a sede do banco. Em 1942, acontece a inauguração da sua primeira sede própria, no local onde atualmente funciona a agência central do Banestes, na Avenida Jerônimo Monteiro. A década de 40 foi atribulada. O cenário era de guerra, seca e estagnação. O governo Getúlio Vargas introduziu a reforma monetária, substituindo os réis pelo cruzeiro. A medida exigiu um esforço do banco para realizar a troca de moeda para o cliente e a adaptação de toda a sua contabilidade ao novo sistema monetário. Na década de 1950, mais uma etapa importante. O banco obteve a prorrogação do prazo de funcionamento por mais 10 anos. Isso porque o estatuto original fixava em 20 anos o período de funcionamento da instituição. A década de 60 foi marcada por períodos políticos conturbados e pelas políticas de contenção do crédito e combate à inflação. No estado foi implementada a política de erradicação dos cafezais, lavoura essa que foi exatamente um dos motivos mais fortes para a criação do banco. Nessa época, 54% dos cafezais foram extintos, provocando um êxodo de 150 mil capixabas do campo para a Grande Vitória e outros estados. Em 1962, o imóvel da primeira sede própria foi demolido para que um prédio fosse construído no mesmo local. E em 1967 é inaugurada, em 30 de dezembro, a segunda sede própria do banco. Conhecido como Rural Bank, o prédio de 19 andares era um dos mais modernos do centro de Vitória. Em 1969, mais uma mudança. É que o Banco Central uniformizou a denominação dos bancos estaduais e, após a Assembleia Geral e a alteração do Estatuto, o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo passou a se chamar Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes. Os anos 1970 são marcados por várias realizações. A abertura de carteira de câmbio, a criação da distribuidora de títulos e valores mobiliários e da seguradora do Estado do Espírito Santo, a implantação do cheque confiança, que se tornou uma marca da instituição, e a ampliação das agências, inclusive fora do Estado. Muitas mudanças e desafios marcariam os anos 1980, e o Banestes intercalou desempenhos favoráveis com momentos de crise. Apesar da crise econômica em que o país mergulharia e que se refletiu no Estado, o banco foi automatizado e deixou de ser conglomerado financeiro para se tornar banco múltiplo. Os bancos múltiplos são uma entidade financeira única que atuam sob a forma de carteiras, facilitando a administração. A estrutura incorporou várias instâncias: carteira comercial, carteira de câmbio, de crédito imobiliário, de crédito, financiamento e investimentos e carteira de desenvolvimento. O intervalo entre os anos 1995 e 1998 marcou um momento decisivo quanto ao futuro da instituição. Houve um intenso esforço para a capitalização do banco, num processo que ficou conhecido como saneamento. Antes do Plano Real, em 1994, grande parte das receitas dos bancos vinha de aplicações em títulos do governo.
Com a estabilização da economia, a rentabilidade com juros de até 80% ao mês caiu para 40% ao ano, ou seja, os bancos tiveram de se ajustar à baixa inflação, que retirou deles uma importante fonte de receitas. Os anos 90 ainda seriam marcados por outros lançamentos, como a marca Banescard, a Banestes Leasing SA, o título de capitalização Banescap, a interligação à rede Shop e a implantação do primeiro posto de atendimento bancário eletrônico. Esse tipo de unidade, junto ao Internet Banking e ao aplicativo Office Banking, integrava a rede de atendimento denominada Banesfácil. Nos anos 2000 surgem os chamados correspondentes bancários, unidades em que o cidadão pode realizar operações bancárias diversas. Instalados em supermercados, farmácias, lojas e outros estabelecimentos comerciais, eles são alternativas para levar esses serviços a regiões sem agências ou postos do banco. O Banestes conquistou posições importantes. Ainda em 1978, foi primeiro lugar em desempenho global entre todos os bancos do país, segundo a revista Exame. Em 2004, na prestigiada análise da Austin Rating, publicada na Gazeta Mercantil, foi o terceiro na categoria Os Maiores por Rentabilidade do Patrimônio Líquido. Em 2005, foi o terceiro melhor banco de varejo do país, à frente de grandes bancos públicos e privados de controle estrangeiro. Em 2007, foi o primeiro em rentabilidade patrimonial entre todos os bancos públicos do país. E em 2019, ficou entre as 10 companhias de capital aberto mais bem votadas do prêmio promovido pela Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento de Mercados de Capitais. O Banestes dá início em 2008 às negociações das ações preferenciais na Bolsa de Valores de São Paulo. Ano também do lançamento do Banescard, o primeiro cartão de crédito e débito com bandeira própria de um banco comercial do país. O cartão Banescard começaria a passar por mudanças a partir de 2014. Primeiro com a expansão da rede credenciada em todo o Brasil por meio de uma parceria com a Cielo. Em 2016, firmou parceria com a JetNet e Rede e passou a ser aceito nas máquinas da BIM. E para dar mais segurança, passou a emitir cartões com chip. Em 2022, o Banescard passa a ter bandeira Visa, solucionando, enfim, um velho problema de não aceitação em estabelecimentos. Outro destaque foi a classificação de risco de crédito. O Banestes obteve nota A+, com perspectiva estável pela Fitch Ratings, uma das maiores agências de classificação do país, com elevação da nota em 2022 e novamente em 2023. Quanto aos produtos digitais, o Banestes lançou seu aplicativo em 2019 e sua agência digital em 2020. E no ano passado, iniciou as operações do Bizi, o seu banco digital. Também em 2024, criou a Banestes Loteria, que poderá explorar todas as modalidades de jogos permitidos pela legislação. Única instituição bancária com agências em todos os 78 municípios do estado, não há como negar que o Banestes definitivamente faz parte da vida e da história dos capixabas.